Olá, estudante. Eu sou a professora Sandra Maria e estamos aqui para mais uma aula de biologia. Na aula passada, nós começamos a falar sobre a respiração celular, começamos a falar alguns conceitos e vocês assistiram um vídeo que mostrou todas as reações que acontecem na respiração celular. E é claro que todo mundo ficou bastante preocupado com aqueles nomes. Mas na aula de hoje a gente vai entender como funciona a respiração celular e entender um pouquinho mais aqueles todos nomes esquisitos. Mas antes disso, separe o seu caderno, seu lápis, sua borracha, para fazer anotações do nosso material, tá bom? Preparados? Vamos lá? Então, vamos começar a aula, compartilhando aqui o nosso material da aula de hoje. Lembrando que todo esse material vai estar disponível para vocês lá no grupo do WhatsApp, ou lá no grupo do Classroom, em algum lugar, mas a gente vai disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Então, a respiração aeróbica, ou seja, aquela que tem a presença do oxigênio, ocorre principalmente em duas fases. Uma fase que o oxigênio não participa, que nós chamamos de glicólise, em que o piruvato é formado a partir de várias reações, de 10 reações, que acontecem com a glicose. Nessa etapa não participa o oxigênio. E nessa segunda fase aqui, que é chamada fase aeróbica, ocorre o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, e a cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons, ou ainda fosforilação oxidativa. Cadeia respiratória, cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa é a mesma coisa. Requer a presença de oxigênio e vai ocorrer nas mitocôndrias. Lembrando a vocês que a mitocôndria é uma organela presente na maioria das células eucarionte. Essa organela, na verdade, é uma bactéria. É isso mesmo. Há muito tempo atrás, uma bactéria de vida livre, ou seja, que vivia livre pelo ambiente, passou a morar dentro de uma célula eucarionte. Essa bactéria, então, pediu em troca da célula eucarionte proteção e alimentação. Mas, gente, nada vem de graça, né? Com isso, a célula eucarionte passou a contar com a mitocôndria para ajudar no processo de oxidação da glicose. E, nesse sentido, conseguir mais ATP. Então, por um lado, a mitocôndria conseguiu proteção e alimentação, e, pelo outro lado, ela fornece às células as condições necessárias para a síntese de uma grande quantidade de ATP, tá bom? Então, vamos lá. A respiração em eucariontes, ela acontece, como eu falei para vocês, em duas etapas. Uma no citoplasma, que é aquela região entre a membrana e o núcleo. Vamos lembrar aqui o que é citoplasma. Vamos pegar mais uma imagem. Então, vou pegar aqui citoplasma, mais uma imagem. Vou pegar uma célula, né? Vou pegar uma célula completa aqui. Uma célula eucarionte. Vamos lá. E essa aqui tá bonitinha. Então, vamos lá. A célula eucarionte é aquela célula que tem núcleo. A gente já falou disso, né? Mas o que é o citoplasma? O citoplasma é esse espaço aqui, ó. Aqui está a membrana. Tá? E aqui está o núcleo. No espaço entre a membrana e o núcleo é o que nós chamamos de citoplasma e citossol. É a mesma coisa também, tá, gente? Citoplasma e citossol é a mesma coisa. Tá? Então, nos eucariontes, a respiração celular começa no citoplasma
e depois vai terminar na mitocôndria, tá bom? Deixa a gente melhorar aqui, né? Colocar esse desenho um pouquinho para lá, senão não dá para enxergar aqui o nosso esqueminha, tá? Então, nessa fase do citoplasma, a glicose, ela é parcialmente oxidada a ácido pirúvico, tá bom? Ácido pirúvico tem 3 moléculas de carbono, enquanto a glicose tem 6 moléculas de carbono. Então, é lógico que no processo de glicólise, a molécula de glicose será dividida em 2. Então, eu vou ter 2 moléculas de piruvato. Nessa fase, são produzidas 4 moléculas de ATP, mas são gastos 2 ATP. Então, 4 menos 2, 2 ATP. Depois disso, o piruvato vai para a mitocôndria, onde ele sofre uma descarboxilação, ou seja, ele perde a molécula de dióxido de carbono. E aí, ele vai se combinar com acetilcoenzima A e vai para o ciclo do ácido cítrico. No ciclo do ácido cítrico, ele vai se combinar com oxalocetato, vai formar citrato e vai começar aqui o ciclo. Esse ciclo aqui é responsável pela liberação de dióxido de carbono e pela formação de NADH. O NADH vai levar o hidrogênio para a cadeia respiratória, aonde os prótons vão ser bombeados para fora do ambiente da membrana mitocondrial e os elétrons vão ficar dentro da membrana. Essa diferença de carga vai fazer com que haja uma atração, cargas opostas se atraem. E aí, esses prótons vão voltar, permitindo, então, a síntese de ATP. E aonde entra o oxigênio nessa história? O oxigênio vai ter que pegar os elétrons. Sim, o oxigênio é um aceptor de elétrons. E, no final de tudo, graças ao oxigênio, tem também a formação de água. E essa fase é chamada de fase aeróbica, justamente pela presença do oxigênio. Mas vamos lá. Então, a primeira etapa é a glicólise. A glicólise nós dividimos em 2 etapas também. Então, vamos lá. A primeira etapa, que acontece no citoplasma, chamada de glicose, que é a fase anaeróbica, é dividida em 2 etapas. Uma etapa chamada de investimento e uma etapa chamada de lucro. Como é que funciona isso? Se você quer abrir uma empresa, se você quer abrir um negócio, você não pode abrir um negócio do nada. A célula também não pode começar uma reação do nada. Para isso, ela precisa fazer um investimento. É nessa etapa que a célula vai investir ATP. Sim, ela vai investir ATP para conseguir ATP. Então, o que acontece nessa fase? A glicose, ela vai ser fosforilada. O que é fosforilada? Receber uma molécula de fosfato. Por isso que o ATP vai ser quebrado. Porque o ATP tem 3 fosfatos, ela quebra essa molécula, pega um fosfato e ela tem, então, um ADP de 2 fosfatos. E aí, então, a glicose vira glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato vai ter um rearranjo, vai ter uma virada. E aí torna-se frutose 6-fosfato. Outra molécula de ATP aqui vai ser investida para formar a frutose 6-fosfato. Você está se perguntando por que é esse 6 aqui, o que significa esse 6? É que, na verdade, a ligação desse fosfato é no carbono 6. Lembrem-se que a glicose tem 6 carbonos. Vamos ver aqui como é uma molécula de glicose? Eu só quero saber da molécula de glicose. Ah,
achei uma molécula de glicose. Também achei essa daqui também. Mas essa daqui é mais difícil a gente entender. Vou ver se eu pego uma molécula de glicose mais bonitinha aqui. Ver se tem alguma cíclica aqui que seja mais fácil da gente entender. Vamos ver aqui se a gente acha algum. Todas essas figuras aqui, elas estão liberadas, não tem direitos autorais, então a gente pode usar tranquilamente aqui, que não vai haver problemas. Então, olha só, gente, por que tem aqueles 6 ali, né? Porque a glicose tem 6 carbonos. Então, a gente costuma escrever aonde o fosfato está ligado. Vejam aqui, depois que ela investe mais um fosfato, você vai dizer que deu origem à frutose 1,6-fosfato. Significa que 2 fosfatos foram ligados à molécula de glicose. Aonde? No carbono 1 e no carbono 6. Tá? Isso é para a gente marcar a estrutura aqui da glicose, tá bom? Porque a glicose ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Bom? Muito bem. Aí, a glicose, a frutose, sofre um novo rearranjo e vai formar 2 moléculas com 3 carbonos, chamadas de gliceraldeído 3-fosfato e uma acetona. A molécula de hidroxiacetona sofre um rearranjo também e depois vira gliceraldeído trifosfato. Nessa fase, a célula investia 2 ATPs, né, para cada molécula, para cada via aqui, né, e ela não conseguiu, aliás, né, gerar nada de energia, não conseguiu aqui gerar energia, não, né, gente, pode ser gerada, mas não conseguiu formar nenhuma molécula de ATP. Mas, na segunda etapa, a célula consegue um lucro. Sim, por que um lucro? Porque cada molécula de um difosfoglicerato vai ceder um fosfato para o ADP. Lembra-se que o ADP é adenosina difosfato, ou seja, adenosina com 2 fosfatos. Se ela vai receber mais um fosfato, ela vai ficar adenosina trifosfato. E as moléculas aqui vão sofrendo novos rearranjos, até que no final de tudo isso aqui, eu vou ter 2 moléculas de piruvato. Vejam, observem. Isso daqui mostra a reação que tem que ser duplicada. Então, se eu formo 2 ATPs, são 2 vezes a reação, 2 vezes 2 dá 4 ATPs. Se eu gastei 2, se eu investi 2, o meu lucro é de 2. Ainda acontece aqui a formação de NADH. Quem é esse NADH famoso aqui? NADH é um carreador, é um transportador desse hidrogênio aqui. Esse hidrogênio aqui vai levar energia para as próximas etapas. Quando o NADH recebe esse hidrogênio aqui, nós dizemos que ele foi reduzido. Ele foi reduzido porque ele ganhou esse hidrogênio. Tá? Reduzir é ganhar elétrons, tá bom? Oxidar é perder elétrons. Ele está aqui, tá no estado dele aqui, ó, é oxidado, tá bom? Aqui ele está reduzido. Por quê? Porque ele vai receber os elétrons do gliceraldeído 3-fosfato. Se ele recebe elétron, ele vai o quê? Ele vai reduzir, tá? E quem vai oxidar é o gliceraldeído 3-fosfato. Então, vamos escrever aqui, tá? Reduzir é igual a ganhar elétrons. A gente já viu na aula passada, né? Que são os elétrons, tá bom? É importante a gente saber aqui o que são elétrons, tá legal? E oxidar é ganhar, é perder elétrons. Oxidar é igual
a perder elétrons. Vamos ver aqui. A acentuação, se vai sair certo. Elétrons. Vamos lá. Tá por cima aqui. Isso, tá? Então, a quinase vem no seu estado oxidado e ele é reduzido graças ao elétron que ele recebe do gliceraldeído 3-fosfato. Se ele é reduzido, ele vai na NADH, que reduzir, ganhar esse hidrogênio aqui, ou seja, ganhar elétrons, tá bom? E quem foi oxidado? O gliceraldeído 3-fosfato, porque ele cedeu elétrons para o NADH, tá bom? Gente, é importante saber esse material aqui, né? Porque as provas do Enem agora são de ciências da natureza. Então, não existe mais, aliás, nunca existiu no Enem prova de biologia, prova de ciência da natureza. Então, sim, você vai ter que saber química, física, para responder as perguntas. É tudo misturado e tudo junto, tá bom? No final dessa etapa, então, nós temos aqui o piruvato formado. Piruvato também tem outro nome, viu? Ácido pirúvico. O piruvato pode sofrer 3 destinos. Eu já falei para vocês na aula anterior que o piruvato, em condições aeróbicas, ele vai sofrer uma descarboxilação, né? E vai se juntar com a coenzima CoA e vai formar acetil-CoA. Mas se não tiver oxigênio, ele vai fazer o processo de fermentação. Aí, em condições anaeróbicas, que eu falei para vocês aqui, ó, a fermentação da levedura, a história do pão, tá? Aqui vai acontecer quando a gente, por exemplo, faz aquele exercício físico, você não está acostumado a fazer exercício físico, aí num dia você resolve ser, né, o bambam da academia. E aí você faz muito exercício físico, o seu músculo não consegue dar conta de tanto ATP que você precisa, e aí falta, né, falta ATP, falta oxigênio, e o seu músculo, então, faz uma respiração anaeróbica. E o que acontece? Ele libera ácido lático, e você fica com aquela dor muscular, aquele cansaço, aquela dor nas pernas de tanto fazer exercício físico. Com o tempo, o seu organismo consegue se livrar daquele ácido lático e repor a sua necessidade de ATP ali, tá bom? Mas quando não tem muito oxigênio, você está fazendo muito exercício, você acaba fermentando, porque não dá tempo disso aqui seguir. Então, deixar você sem ATP, você vai morrer. Então, uma alternativa aqui é fazer a fermentação e gerar ácido lático, tá bom? É claro que alguns micro-organismos também fazem isso aqui, né? Os famosos lactobacilos, tá bom? Também fazem esse tipo de fermentação, que a gente chama de fermentação lática. Mas em condições de presença de oxigênio, condições aeróbicas, o ácido pirúvico, então, vai sofrer uma descarboxilação, vai perder uma molécula de dióxido de carbono, vai se juntar com a coenzima A e vai formar acetilcoenzima A. E aí ele vai para o ciclo do ácido cítrico, onde a história continua. Então, lembrando aqui que a glicólise, que é aquela fase onde não precisa de oxigênio, é formado a partir da quebra da molécula de glicose, 2 moléculas de piruvato. Lembrando que a glicose tem 6 carbonos. 6 dividido por 2 dá 3. Por isso que eu tenho 2 moléculas de piruvato. Não se esqueçam que o NAD foi reduzido, ganhou aqui um hidrogênio. E também conseguiu aqui 2 moléculas de ATP. Por quê? 2 foram o quê? 2 foram investidas, só que tem uma via e 2 vias, então foram 4, né? Foram 4. 4 moléculas foram produzidas, foram geradas, né? Só que 2 foram gastas. Então, 4 menos 2 dá 2 ATP. Então, por isso tem um saldo de 2 ATP, tá legal? E aqui a redução de NAD, né? Reduzir é ganhar o elétron, tá legal? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono, dividido por 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 dividido por 2, 2 de 3, tá bom? E aí, então, eu tenho o início do ciclo do ácido cítrico. Vamos lá aqui para mim conseguir aumentar um pouquinho. Vamos lá. A vantagem da lousa digital é essa, que a gente pode aumentar quando quer, ou quando necessita. Então, vamos lá. Depois da formação dos ácidos pirúvicos, porque são dois, né? Então, é ácidos pirúvicos, ou piruvatos, eles vão entrar na mitocôndria. Quando eles chegam na mitocôndria, eles vão ser atacados por desidrogenase descarboxilase. Quem são essas duas coisas aqui com nomes horrorosos? São substâncias, né? São enzimas que vão fazer o que? A descarboxilação do piruvato. Essa descarboxilação, né? E essa perda também de hidrogênios aqui vai liberar o quê? Vai liberar o dióxido de carbono, né? E vai também formar aqui, mais uma vez, NADH. Então, NADH aqui, o NAD vai ser reduzido aqui, ó. O NAD vai ser reduzido, tá bom? Então, presta atenção. O piruvato vem com 3 carbono, bonitinho aqui. E aí, ele sofre um ataque de desidrogenases e descarboxilase. Desidrogenases são aquelas que vão tirar o hidrogênio, que vai reduzir o NAD. Então, nós vamos passar NADH2, tá bom? E aqui, vamos ter também, graças à ação das descarboxilase, a liberação do dióxido de carbono. É claro que se o piruvato tem 3 carbonos, ele foi atacado aqui por uma descarboxilase, perdeu um dióxido de carbono, né? Ele ficou com 2 carbonos, tá bom? Então, ele perdeu aqui o hidrogênio, né? Que o NAD foi reduzido, e ele ficou com 2 carbonos. E aí, o que vai acontecer com ele? Ele vai se combinar com coenzima A, e ele vai virar um acetilcoenzima A. Esse acetilcoenzima A, então, vai começar o ciclo do ácido cítrico. Ah! Todo mundo deve estar bastante assustado com esse desenho aqui. Mas vamos lá, vamos destrinchar esse desenho, tá? É assim, vou tentar aumentar aqui. Ninguém precisa decorar tudo que está aqui não, tá, gente? Então, essa parte que a gente já falou, né, que é a descarboxilação, né, e a desidrogenação, a gente já falou aqui, né, a perda do dióxido de carbono e a formação do NADH, né, originando aqui o acetil-CoA, tá? O acetil-CoA vai se combinar com o oxalacetato, que já está no ciclo de ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, e aí ele vai formar citrato. O citrato aqui no ciclo do ácido cítrico, ele também vai participar de outros metabolismos, tá, gente? Como biossíntese de ácidos graxos e biossíntese de colesterol. Que é biossíntese, professora? Biossíntese, sintetizar aqui ácidos graxos, sintetizar gordura, tá bom? E biossíntese de colesterol, também sintetizar colesterol. Não é em qualquer lugar que isso aqui acontece, não, mas também participa disso aqui, tá bom? É um segundo trabalho aqui do citrato, né, gente? Ninguém faz só uma única ação, tá? Todo mundo tem mais do que uma atividade, né? Bom, aí o citrato, né, ele vai começar aqui todo o ciclo do ácido cítrico, e no ciclo do ácido cítrico tem a formação de algumas coisas muito importantes, tá? Ó, aqui também a gente tem outros intermediários que vão entrar aqui, tá bom, gente? Quando o nosso organismo está, né, em jejum, a gente vai usar o glicogênio. É durante o ciclo do ácido cítrico citrato que se forma o glicogênio, tá bom? Que é uma forma de armazenar aí energia na forma do carboidrato, né? Da glicose, tá? Ela é armazenada na forma de glicogênio, que fica mais juntinho, assim, mais aglomerado, tá bom? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho esse material, né? Aqui, para não conseguir puxar isso aqui para cá. Vamos lá. Então, olha só, durante o ciclo do ácido cítrico, você vai ter o quê?
a redução de NAD. NAD, durante esse ciclo aqui, vai capturar uma série de hidrogênios que vão participar lá da próxima etapa, que é a fosforilação oxidativa, tá? Tanto o NAD quanto o FAD, eles são os carreadores de hidrogênio, vão carregar lá o hidrogênio e o próton, como a gente viu lá, né? O próton e o elétron, lá naquela animação, tá bom? E também aqui a célula consegue formar um pouquinho de ATP. Mas não se esquece que isso aqui está dobrado, porque eu tenho 2 moléculas de piruvato passando aqui, tá? Então, saldo para cada uma molécula de glicose, tem 2 de piruvato, também tem 2 de acetil-CoA, tá bom? Então, aqui a gente vai fechar para a gente conseguir colocar esse desenho aqui. Ninguém precisa se preocupar de decorar todos esses nomes que estão aqui por enquanto. Por enquanto, ninguém pediu para o ensino médio decorar isso aqui. Eu falo por enquanto porque não sei, né? Vai que ano que vem eles já querem fazer um Enem aí mais difícil. Eu espero que não, está muito difícil isso aqui já. Isso aqui não é fácil, tá? E aí, gente, esses carreadores, né? Esses carreadores aí de hidrogênio, né? Que é o NAD, H e o FAD, eles vão aqui para a membrana aqui, né? Para o espaço mitocondrial aqui, onde vai acontecer a fosforilação oxidativa, né? O que acontece aqui? Aqui é o seguinte, aquele NAD e FAD, que estão carregando aquele hidrogênio, eles vão passar aqui nesses complexos proteicos, e esses complexos proteicos vão jogar, né, como a gente viu naquele videozinho, os prótons para fora, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui tá em inglês, a gente vai se entender aqui, tá? Então, olha só, aqui tem a matriz, né, mitocondrial. Então, aqui eu tenho a membrana interna, aqui eu tenho espaço entre a membrana, e aqui eu tenho a membrana externa, tá bom? E aqui eu tenho um espaço entre uma e outra. Então, o que acontece? Os prótons são jogados para fora aqui, por esses complexos aqui, como a gente viu lá naquele videozinho, tá bom? Então, olha os prótons aqui, ó. Um monte de hidrogênio com maisinho, tá? Como é que é formado o átomo de hidrogênio, gente? Para poder entender isso aqui. Peraí. Vamos ver aqui, estrutura do hidrogênio. A estrutura do hidrogênio. Vamos lá. A gente consegue achar. Não era isso que eu queria, não. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Hidrogênio. Isso aqui é a água. Hidrogênio. Não consegui achar. Não vou conseguir achar a estrutura do hidrogênio. Peraí. Tabela periódica. Tabela periódica. Sempre tem tudo que a gente precisa. Ai. Vamos ver o que a gente consegue achar. Tabela periódica. A gente consegue abrir. Para a gente poder ver aqui. Então, tá. A tabela periódica, então, mostra justamente aqui o hidrogênio. Dá para a gente aumentar mais, não fica até a resolução, né? Vamos ver se a gente acha uma outra aqui. Eu queria mostrar para vocês a quantidade de prótons e nêutrons que tem, aliás, de prótons e elétrons que tem o hidrogênio, tá? Tabela periódica, ver se eu consigo colocar aqui o desenho. Hidrogênio, vamos ver. Vamos ver se a gente consigo achar. Uma que eu consiga aumentar. Não, acho que eu não consegui achar aqui, não. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse daqui, gente. Queria que vocês entendessem por que tem esse H mais aqui, tá? Porque esse H mais aqui, ele perdeu o elétron, então ele só ficou com o próton, tá bom? Então, ele perdeu o elétron e ele ficou só com o próton. Por isso tem esse H mais aqui, tá bom? Aqui, ó, a gente tá vendo, tá em inglês também. A maioria das coisas aqui em inglês, que é liberado, né? Não tem permissões autorais, tudo em inglês. Aqui, ó. Ele tá aqui, tá, gente? Ele tem aqui um próton. Que tem um próton e um elétron. Então, ele perdeu o elétron e ficou só com o próton. Então, ele está aqui mostrando o que é esse H+, tá bom? Deixa eu só fechar aqui, né? Eu vou deletar essa imagem aqui, tem muita coisa a ver. Então, por isso tem esse H+ aqui, H+, tá bom?
E aí, o que acontece com os elétrons, professora? Os elétrons ficam circulando aqui dentro, ó, tá? Passando por esse complexo todo aqui, né? E aí, o que vai acontecer aqui, gente? O próton tem carga positiva, lembra lá que eu mostrei lá nos átomos? E os elétrons têm carga negativa. Próton de carga positiva e elétron de carga negativa vão se atrair. De alguma forma, eles vão querer voltar para aqui para dentro da matriz. Então, só tem um lugar onde ele pode entrar, que é aonde acontece aqui a síntese de ATP, né? Então, ele vai entrar aqui, tá? Na ATP sintase, favorecendo a síntese do ATP. Tudo isso aqui é apenas para colocar um fosfato. Todo esse trabalho é para acrescentar um fosfato no ADP. Acreditem nisso. Então, o ADP tem 2 fosfatos. Para acrescentar um fosfato aqui, ele, então, vai trabalhar aqui pra caramba, essas etapas todas, só para conseguir fazer isso aqui, ó. Tá bom? E quando esses prótons voltam, o oxigênio vai começar a trabalhar. O oxigênio tem que capturar esses elétrons aqui, né? Ele é um bom aceptor de elétrons, e quando ele captura esses elétrons aqui, ele vai formar água, bom? Mas será que o oxigênio ele nunca erra? Será que o oxigênio é perfeito? Será que o oxigênio ele é um grande aceptor de elétrons? Gente, aqui é a parte escrita do que eu falei, tá? Eu vou deixar aqui, ó, para vocês poderem também depois, se quiserem, consultar, tá bom? Aqui é do que eu falei para vocês, do gradiente, né? Tá tudo escrito aqui para vocês quiserem depois, né? Aliás, deveriam anotar no caderno, tá bom? Vou diminuir aqui essa figura para vocês poderem ter a parte escrita, tá bom? Mas aí, eu tava para vocês, né, do elétron, tá? O oxigênio, ele, às vezes, ele erra, né? Então, quando o oxigênio erra, ele forma o que a gente chama de radical livre, que é o chamado superóxido, né? Radical livre, ele não acontece só no ambiente mitocondrial, não, tá? A gente vai ver aí que os radicais livres são perigosos, tá bom? Mas esse superóxido aqui, que é formado quando o oxigênio não pega o elétron, quando ele erra, né, ele é muito danoso. Ele é um radical livre, tá bom? E o radical livre, ele é, como eu falei para vocês, né, dá muito trabalho para a célula, para ela poder se livrar dessa substância altamente nociva para o nosso organismo, tá bom? Mas não é só aqui que tem radical livre, não, viu, gente? Aqui a célula está preparada para combater, mas a gente dá um trabalho com essa história de radical livre. Gente, que trabalho horrível. Então, a gente vai assistir agora um vídeo para falar sobre esse radical livre e o trabalho que a gente dá para a nossa célula. Vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui para vocês esse vídeo, que é muito interessante, para a gente ver o trabalho que a gente dá para a nossa célula. Sobre radicais livres. Diariamente, através de diversas reações metabólicas, os radicais livres são naturalmente produzidos pelo organismo humano para desempenhar diversas funções metabólicas, atuando principalmente no sistema imunológico. Estes são chamados de radicais livres de origem endógena. Há também os radicais livres de origem exógena, que são originados a partir de fatores externos ao organismo, como poluição, radiação solar e outros tipos de radiação, consumo de tabaco e álcool e maus hábitos alimentares. O que acontece é que um radical livre, quando não encontra outro com o que se ligar, acaba atacando moléculas e células sadias, que ao perderem o elétron que as mantinham estáveis, se transformam em novos radicais livres. Para se tornar estável novamente, essa molécula tenta roubar elétrons como forma de completar sua estrutura. Dessa forma, liga-se a outras moléculas, como por exemplo ao DNA,
e podem prejudicar seu funcionamento normal. Aí começam a aparecer diversos tipos de problemas relacionados à oxidação celular, como as doenças degenerativas do envelhecimento, Parkinson, Alzheimer, entre outras. Temos diversas formas de combater os radicais livres, como, por exemplo, banir o uso de cigarro, drogas e álcool, ingerir menos alimentos industrializados, evitar longa exposição ao sol e, essencialmente, adotar uma alimentação rica em antioxidantes, uma alimentação rica em vegetais, incluindo frutas, leguminosas, cereais e hortaliças. Podemos citar como exemplos de antioxidantes o beta-caroteno, precursor da vitamina A, presente em alguns alimentos como cenoura, abóbora, espinafre, melão, batata doce. Vitamina A, encontrada no fígado, no leite, no queijo, no bacalhau. Vitamina E, presente em óleos vegetais, nozes, castanhas e sementes. Vitamina C, encontrada na acerola, kiwi, limão, laranja, brócolis. Zinco, presente nas ostras, carne vermelha, amendoim, feijão, entre outros. Para ter acesso a todas as imagens dos nossos vídeos, Bom, então eu vou interromper o compartilhamento e para encerrar a nossa aula, está encerrando já. E eu vou mostrar para vocês rapidinho, super rápido, as atividades, tá bom? Então, gente, está aqui o formulário que vocês vão fazer de atividade, tá? Tem um textinho aqui para ajudar vocês a responderem. E são apenas 1, 2, 3, 4 perguntas, tá bom? Então, é super rápido de fazer, super fácil. E você pode fazer quantas vezes é necessário para acertar, né? Errou, faz de novo. É o nosso dilema aqui na biologia, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa aula e que não fiquem assustados com os nomes, tá bom? Se for preciso, assista mais uma vez. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!